Olá pessoal, tudo bem? Segunda-feira, dia 5 de maio, e hoje a gente tem mais um episódio do BRM News, o podcast que compila as principais notícias sobre negócios, inovação, tecnologia e economia dos mercados regionais brasileiros. Eu sou o Lucas Comarella e estou com meu colega Renan Torres aqui hoje. E aí, Renan, tudo bem? Olá, Lucas. Olá para você que nos escuta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, mais uma semana. E hoje a gente começa com um destaque para o Oscar do Agro, que premiou 3 nomes com forte ligação com o Espírito Santo. Vamos falar também sobre piscicultura e pimenta rosa, guerra comercial dos Estados Unidos com a China, expansão da Amazon aqui no Espírito Santo, mudanças no INSS, eleições de 26 e articulações em Brasília, Lucas. Para o destaque do dia, a edição de 2025 da lista dos 100 mais influentes do agronegócio premiou 3 nomes com conexão direta com o Espírito Santo. Márcio Cândido Ferreira, do Grupo Tristão, foi destaque na categoria Empresário. Paulo Artung, que é ex-governador do estado e presidente da indústria brasileira de árvores, levou na categoria Entidades Setoriais, e Beto Abreu, CEO da Suzano, venceu na categoria Referência. E a Suzano, vale lembrar, que tem uma fábrica em Aracruz com capacidade para 2,3 milhões de toneladas de celulose por ano, e a planta em Cachoeiro de Itapemirim, que produz 30 mil toneladas de papel higiênico. E no agro regional, o Espírito Santo foi destaque na piscicultura, que cresceu 7,2% em 2024, com produção acima de 20 mil toneladas. E São Mateus vai sediar o 3º Festival Brasileiro da Pimenta Rosa, valorizando a especiaria que já conquistou premiações. E ainda no Espírito Santo, a marca Capixaba High abriu uma pop-up store no Shopping Vitória, replicando o modelo que já havia sido usado em Paris. Hoje, a marca está presente em mais de 200 pontos no Brasil e em 10 mercados internacionais. E já a Amazon, ela está expandindo o programa Amazon Hub aqui no Espírito Santo. E a ideia é transformar lojinhas de bairro em mini centros de distribuição. Vitória, Vila Velha e Serra já contam com parceiros e a meta é chegar a 1.900 lojas no país até o final do ano de 2025. E agora sobre os portos no Espírito Santo, executivos da Viports, Porto Céu e Imetame discutem uma agenda comum para otimizar operações logísticas aqui no estado. Um exemplo prático, uma mesma draga vinda da Holanda prestou serviço a todos, mas sem negociações conjuntas, o que acabou encarecendo um pouco os contratos, né? E agora, abrindo a seção dos mercados internacionais, a guerra comercial entre Estados Unidos e China segue intensa. Com o tarifaço de Donald Trump, o Brasil já começa a colher seus frutos. Exportações de calçados, Lucas, cresceram quase 35%, a soja teve alta de 34% nos embarques para a China, e o setor moveleiro também vê novas oportunidades. Além disso, Trump anunciou tarifa de 100% para filmes produzidos fora dos Estados Unidos. É isso aí, a China respondeu com uma isenção de tarifas para 131 produtos americanos, movimentando 40 bilhões de dólares. É um movimento para proteger a própria economia, mas que também reflete esse combate, né, geopolítico. Mas vale ressaltar que esse tom otimista ainda tem um pouco de cautela lá no fundo. A atividade industrial no Brasil, por exemplo, quase estagnou em abril, com queda na confiança. Mas, por outro lado, o consumo de máquinas e equipamentos segue crescendo. Os importados, por exemplo, subiram 30% em 12 meses. Agora falando das agrotechs, agrofintechs, as startups financeiras do agro crescem 14% ao ano. Com ferramentas como Fiagro e CPR Digital, o setor já projeta o primeiro unicórnio agro do país, segundo a SP Ventures. E abrindo aqui a seção da política brasileira, o PLDO 2026 aponta um rombo de 52,8 bilhões de reais em 2029, se não houver corte de gastos até lá. O governo se vê em apuros com a lei das eólicas offshore. O Congresso quer derrubar o veto de Lula, que impedia a contratação de térmicas caras e poluentes. E ainda em Brasília, Carlos Lupe saiu do Ministério da Previdência após todo o escândalo que a gente vem tratando aqui nos últimos episódios. E assumiu no lugar de Carlos Lupe o Volney Queiroz, que terá como missão apresentar um plano de ressarcimento a 4,1 milhões de aposentados prejudicados por descontos indevidos no INSS. Isso aí. E o Congresso começa a semana com a pauta que inclui o aumento do número de deputados. Lula embarca para a Rússia e China e parlamentares devem acompanhá-lo. Enquanto isso, a Embaixada dos Estados Unidos confirmou uma visita das autoridades americanas aqui no Brasil para debater segurança. Eduardo Bolsonaro ventilou sanções ao ministro Alexandre de Moraes nessas agendas, mas a embaixada não confirmou que é essa a intenção da comitiva aqui no Brasil. E apesar da eleição presidencial ser apenas no ano que vem, Lucas, a gente vê cada vez mais novos capítulos dessa novela que já parece ter começado aqui no Brasil. Por exemplo, o vice de São Paulo, Felício Ramuf, duvida de uma candidatura presidencial de Tarcísio.
Segundo ele, o foco deve ser a reeleição. Bolsonaro, por sua vez, teve alta médica e segue em recuperação. É isso aí. E assim a gente encerra nosso episódio de hoje. E lembrando que se você curtiu esse conteúdo, segue a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify e no Instagram. E também se inscreve na nossa newsletter, que você vai conseguir receber diariamente todo o conteúdo que a gente traz aqui para vocês por e-mail, tá? E ainda essa semana, com relação aos episódios do podcast, a gente tem o lançamento do Market Lab com Felipe Arslan e Murilo Arruda para discutir sobre as diferenças entre investimentos no Brasil e nos Estados Unidos. Então, são mais conteúdos que a gente traz para vocês aqui diariamente para poder vocês ficarem muito bem informados. E fica o convite para quem está nos escutando seguir o nosso ecossistema de podcasts no YouTube, no Spotify e nas redes sociais, né, principalmente no Instagram, para poder acompanhar o que a gente lança. E também um convite para quem está ouvindo escutar os episódios passados. A gente tem mais aí de 2 meses, né, de conteúdo diário aqui no nosso ecossistema, podcast sobre política, sobre economia, sobre finanças. Então fica o convite para acompanhar toda essa gama de conteúdos que a gente vem produzindo por aqui. E a gente deseja aqui uma ótima semana para todos, né, que têm nos escutado, e ótimos negócios. Estamos à disposição e um forte abraço. Forte abraço, pessoal. Até mais.